Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Graças ao nosso bom Deus, nós estamos maravilhados por estar na presença de Deus. Queridos, que Deus possa dar assim um ano abençoado para todos vocês que têm nos acompanhado nesse canal. Que Deus possa dar assim um 2025 de muita graça, de muita multiplicação, para que você possa estar sendo enriquecido a cada dia com a maravilhosa palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você Joel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 12, aonde o Senhor ele fala ao povo de Israel através do profeta Joel. Olha o que diz a palavra de Deus. Ainda assim, agora, mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em longanimidade, e se arrependerá do mal. Quem sabe se não se voltares e se arrependeres e deixarás após si uma bênção, uma oferta de manjares, libação para o Senhor, vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo e santificai a congregação, e ajuntai os anciões, reuni os filhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o pórtico e o altar, orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio deles, porque hão de dizer entre o povo onde está o seu Deus. Então o Senhor mostrou-se zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo-lhe disse: Eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrios entre as nações. Queridos, eu fiz questão de ler até o versículo número 19, para que nós possamos ter uma compreensão exata do que Deus quer tratar conosco. Israel era um povo vitorioso, um povo que experimentou da provisão de Deus, um povo que estava sempre desfrutando do que Deus tinha reservados para eles. Bênçãos, conquistas, era um maná, era uma coluna de fogo durante a noite, era, sabe, uma nuvem que aquecia o povo durante o dia, quando eles estavam atravessando o deserto. Nós vamos observar o cuidado especial de Deus para com aquele povo. Mas o Senhor, quando tira o povo de Israel do Egito, ele faz promessas que eles seriam um grande povo, que eles seriam abençoado, forte, reconhecido, temido, respeitado. Mas isso tinha uma condição. Eles só teriam essas garantias se eles fossem um povo que, de fato, submetessem ao Senhor, preservando a sua palavra, os seus princípios, os seus ensinamentos. E o contrário disso, se eles esquecessem os seus ensinamentos, abrissem mão da sua lei, quebrassem a aliança, o Senhor mesmo diz no livro de Números que ele feriria eles com chagas.
com tumores, e assim uma peste se alastraria entre o povo. Quando nós chegamos aqui no livro do profeta Joel, exatamente o que está acontecendo era o que Deus tinha falado a eles que descumprissem as suas leis, seus mandamentos, os seus princípios. Não guardando isso, incorreria em serem penalizados pelo Senhor. E o povo sabia disso. Mas, como todo ser humano, às vezes, quando se erra, a proposta de Deus é para que possa haver uma volta. É para que o povo se arrependam. É para que o povo mude a direção. É o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3. A gente vai observar claramente que o Senhor sempre vai fazer uma recomendação, é que nós devemos lembrar da onde nós caímos, arrepender e voltar e praticar as primeiras obras. Então essa é a recomendação de Deus para quem perde o alvo. Para quem caiu, para quem pecou, perdeu a direção, não sabe como prosseguir, a proposta de Deus é lembrar da onde caiu. Ou seja, aonde foi que as coisas começaram a dar errada, qual foi o princípio que quebrei, qual foi a lei que eu violei, aonde foi que eu deixei de exercer o que o Senhor determinou para que eu viesse assim fazer. Então a gente vai observar que os sacerdotes, eles sabiam disso. O povo sabia o porquê que estava acontecendo. Mas a recomendação é para uma volta. Mas eles não quiseram voltar. Então, o que foi que eles fizeram? Eles começaram a apostar nas estações. Eles plantavam o trigo, vinha a seca, não crescia, não produzia. Então, eles acreditavam em uma nova estação, no tempo das frutas, as frutas cítricas, como era conhecida em Israel. Eles diziam o seguinte: se o trigo não deu certo, nós vamos plantar as frutas cítricas e nós vamos colher e depois nós vamos trocar com os nossos vizinhos, que eles têm mantimento. Só que eles plantavam numa estação seguinte e o Senhor mandava uma nuvem de gafanhotos. Então eles comiam toda aquela plantação, eles devastavam toda a plantação, e o texto bíblico diz que eles comiam até as cascas das árvores. Ou seja, Deus estava lançando juízo sobre aquele povo para que houvessem um despertamento. Mas mesmo assim, o povo não estava se despertando. Então o que é que eles faziam? Eles se vestiam de pano de saco, como era o costume deles, colocavam cinza sobre as suas cabeças e se dobrava em sinal de humilhação, procurando eles assim que Deus viesse mudar o quadro da vida deles. Ou seja, procurando subterfúgios e artifícios, pensando que Deus entraria nessa massa de manobra. Vendo o que estava acontecendo, ele sabe o porquê que aquilo está acontecendo, então ele começa a falar para o povo. Ele começa a denunciar o pecado do povo e dizer o que eles deveriam fazer para que aquela crise que estava instalada sobre a nação viesse cessar. Porque nós vamos perceber uma coisa importante, aqui não era apenas uma crise. Era uma crise generalizada em determinadas áreas. A primeira crise política. A segunda crise moral. A terceira crise espiritual. A quarta crise de identidade. O povo não estava mais sabendo a quem servir. Então era uma crise generalizada em todo o departamento, em toda a esfera de um governo. É tão importante que quando Joel ele começa a trazer advertência ao povo, ele começa a trabalhar nas áreas.
Ele começa a trazer e denunciar quem deveria proporcionar a Deus um jejum, e ele começa pela a liderança, as pessoas que eram responsáveis por uma boa condução. Nós devemos lembrar aqui, irmãos, que quando a liderança ela procede de forma errada, todo o povo segue o curso daquela liderança. É por isso que o profeta Joel, ele clama, ele adverte, ele denuncia até mesmo a ação dos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes nos dias de Joel? Os sacerdotes, eles eram responsáveis pelos sacrifícios. Ele era os representantes do povo diante de Deus. Ele eram as pessoas que pegariam as ofertas, os sacrifícios e apresentavam diante de Deus, mas esses sacrifícios, eles deveriam ser sacrifícios agradáveis a Deus. Mas a gente vai observar que há uma denúncia, há uma convocação de Joel para todo aquele povo. A leitura que nós fizemos, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala o noivo sai da sua recâmara, a criança que amamenta, ele fala dos... Ele começa a traçar aqui uma recomendação para todos. E uma outra coisa que ele fala aqui, é importante, é que o Senhor não queria um culto de aparência e nem que as coisas elas fossem feitas um fingimento. O versículo de número 12, ele diz assim: o Senhor não quer que vocês rasguem as vestes. Olha o versículo de número 13. Ele diz assim: rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Ele está dizendo assim: olha, deixa de apresentar cultos aparentes, deixa de uma falsa espiritualidade. O que nós temos visto é pessoas hoje pegam o microfone e saem prometendo N coisas, demonstrando uma espiritualidade, quanto na verdade ele não tem compromisso nem com o que ele está falando. E principalmente com o que ele está prometendo da parte de Deus. Então o povo estava vestido de pano de saco, cobrindo a sua cabeça com cinza, estavam se humilhando, uma humilhação aparente. E Joel chega para aquele povo e diz: olha, isso aí não vai funcionar não, estou parafraseando. Isso aí não vai funcionar. Porque Deus está cansado de rituais. Deus não quer saber mais de ritos. Isso aí simplesmente é um ritual que vocês estão fazendo. Na verdade, o que o Senhor está querendo de vocês é sinceridade no coração. O que o Senhor está querendo de vocês é mudança de vida. É uma decisão. É uma postura. É um posicionamento. Querido, Deus ele nos chama a nos posicionar. Aqui de lado nós estamos. Porque nós vamos observar que o nosso Deus, Jesus, ele pagou um preço lá na cruz. Jesus, ele se fez maldito por nós. Só que é o seguinte, aquele castigo que nos traz a paz, aquela cédula que nos rotulava como condenados, Jesus levou sobre si, ele rasgou essa cédula. Aquela condenação que nos levaria ao inferno, Jesus pagou. Só que agora é o seguinte, a maldição da cruz, Jesus pagou. Agora, a porta foi aberta, a porta da graça está escancarada. Agora tem uma coisa que vocês devem fazer. Qual? Eis que nos coloca diante de duas portas, de dois caminhos. Porta larga, que nos leva à perdição. A porta é larga e o caminho é espaçoso, mas é morte, é maldição. Porta estreita, caminho apertado. E Jesus diz assim, são poucos os que entram por ele. O que Jesus está dizendo? Há algumas restrições e vai requerer de vocês um posicionamento. O que Joel está dizendo é o seguinte, olha, Deus ele quer uma atitude, Deus ele quer uma postura de vocês.
Deus está cansado de ritos, de aparência, de rituais, de coisas que é até bonito no fazer, mas não tem efeito nenhum para uma mudança. Vocês podem até estar fazendo, cumprindo todo o protocolo bonitinho, como manda a religião, mas isso não está agregando nenhum valor para a vida de vocês, valores espirituais. Vocês não estão movendo o coração de Deus com a sinceridade, com arrependimentos. Não estão. Porque o que vocês estão fazendo para vocês mesmos. Vocês estão fazendo por causa da culpa, mas vocês não estão fazendo porque de fato se arrependeram. Tem pessoas que são movidas por medo, por causa da culpa, mas não avaliam a sua condição e se lança na presença de Deus para que de fato seja perdoado. Porque a Bíblia diz assim, Provérbio fala assim, o que confessa e deixa alcança misericórdia. Aqui é o que confessa e deixa, não aquele que simplesmente se lança sem sinceridade, sem verdade, sem confissão verdadeira. Então eles estavam se vestindo de pano de saco e lançando cinza sobre as suas cabeças como um rito, e não porque estavam arrependidos. Porque o arrependimento ele é o passo para que haja uma mudança em nós. Então eles estavam tentando ludibriar a Deus. E o profeta Joel disse, ei, isso aí não vai funcionar. Deus não quer que vocês rasguem as vestes. Deus quer que vocês rasguem o coração. Deus quer que vocês confessem o pecado de vocês. Deus quer que vocês, de fato, venham mudar de vida e não simplesmente rasgar as vestes, mas que vocês, de fato, a partir de um prostrar-se sincero, verdadeiro, ao levantar-se, vocês trilham o caminho da perfeição e que glorifique a Deus. Esse é o propósito. Então Joel, ele diz, alegrai-vos, pois filhos de Sião, rasgai-vos, ele fala aqui, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará olha só, em justa medida a chuva e fará crescer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Eram duas estações, temporã, trigo, serôdia, era o tempo das frutas. E o Senhor diz assim, olha, no tempo certo, na medida certa, o Senhor vai mandar chuva. Mas o pecado de vocês é que cerrou os céus. Você pode imaginar uma nação que padece, que sofre? É porque a nação não glorifica a Deus. O povo se esqueceram de Deus. Aqui era uma nação que estava padecendo porque eles deixaram de servir, deixaram de buscar, deixaram de cultuar, quebraram princípios. Então os céus cerraram sobre ele, não teve chuva, e se não tem chuva, não tem mantimento. Nem o trigo, nem fruta e até os sacrifícios. Deus não recebe sacrifício de gado magro. Se não tem pasto, o gado vai emagrecer. Então não vai ter sacrifício. Ou seja, em toda a esfera vai ser afetado. Tudo por causa da decisão do homem. Então nós vamos observar claramente, quando o povo se esquece de Deus, até as estações, elas não darão seu fruto no tempo certo. E nem a chuva cai no tempo certo. Por causa do pecado do homem. Por causa do homem que transgrediu. Por que eu estou dizendo isso? Porque o salmista diz que feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. Então, se a nação reconhece que existe um Deus que governa todas as coisas, essa nação será próspera, abençoada e feliz. Mas se ela rejeita o próprio Deus, cerra os céus sobre eles. Então, Joel está lançando uma proposta aqui. Chuva no tempo certo, fartura vai acontecer a partir de um posicionamento de vocês. Somos nós
que temos a oportunidade de desfrutar do melhor dessa terra, com a nossa obediência, com o nosso temor a Deus, com o nosso reconhecimento de que Deus é Senhor de todas as coisas. Olha só, isso é o Senhor dando proteção para aqueles que obedecem. Eu vou afastar de vocês qualquer tipo de afronta que vem tentar destruir vocês. Eu vou remover do meio de vocês. Eu vou tirar, eu vou lançar para uma terra seca. Eu vou lançar para longe. Resumindo, eu vou cuidar de vocês. Eu vou proteger vocês. Eu vou promover para vocês segurança. Queridos, que Deus vos abençoe. Medite nessa palavra. Deus, ele é o promovedor das bênçãos. Ele quer promover graça, paz, alegria, gozo para a nossa alma. Então, em vez de nós desfrutarmos de tudo de bom que Deus tem para oferecer e rejeitar tudo isso por causa da desobediência e colher o que é mal, melhor é obedecer do que sacrificar. Então, em vez de viver uma vida de sacrifício, por que não viver uma vida de obediência? Então, que Deus te abençoe. Se inscreva nesse canal, deixa aí o seu like, seu comentário, e estarei orando por você, pelo seu ministério, pela sua família, e que esse ano seja um ano de bênção, de prosperidade na tua vida. Aqueles que temem ao Senhor, eles prosperam no tempo de crise. Porque a crise, ela não faz parar um coração que é voltado para Deus, porque Deus cuida. Então, Deus, ele vai cuidar de você. Não se preocupe, não se atemorize. Deus está no controle. Ele só quer que nós obedecemos e nos submetemos a Ele. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.